Olá, nós somos estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual de Tupandi. Nos foi proposto desenvolver um projeto com o seguinte assunto: História da imprensa / evolução dos meios de comunicação e sua importância para a sociedade. A necessidade de comunicação e de transferência de informação entre os homens existe desde a época em que viviam de forma primitiva. Os desenhos em cavernas mostram a intenção em transmitir informações visuais e, possivelmente, para ter certeza de que seriam duradouras. Os desenhos de animais feitos na pré-história nas paredes de cavernas demonstram a preocupação do homem com a transmissão de informação, principalmente de atos para a sobrevivência, como é o caso da caça. Esses desenhos que retratam a caça, com ferimentos provocados por armas ou lanças enfiadas em pontos vitais, poderiam servir tanto para ensinar quais pontos deveriam ser atingidos, quanto para dar confiança ao caçador sobre os objetivos almejados, ou mesmo as duas opções. A oralidade ganha força com os gregos, que se destacam pela oratória. A palavra de Sócrates, por exemplo, só existe por meio dos escritos de Platão, que as imortalizou após transcrevê-las, uma preocupação que Sócrates não teve. Esses filósofos ainda, eles exercem um poder sobre os homens com suas teses comportamentais, ou seja, não se pode manter as informações se transmitidas oralmente. Ao mesmo tempo em que o discurso evoluiu da forma oral para a escrita, o homem passou a priorizar a vida individual em detrimento da vida em grupo. A imprensa aparece dentro desse quadro de aumento crescente da população e se distribui por todo o espaço territorial, de dificuldade de comunicação direta com o grupo, decorrente da fragilidade dos laços com a comunidade. Durante a Idade Média, pode-se dizer que houve uma regressão na forma de se transmitirem notícias. As novidades voltam a ser divulgadas oralmente, por meio de poesias e dos cantos dos trovadores e jograis. Raros eram os soberanos que conheciam o alfabeto, e os trovadores cumpriam o papel de jornalistas. Eram eles que se encarregaram de fazer reportagens dos acontecimentos que acreditam ser importantes, através de trovas com as histórias que tomavam conhecimento. Chegaram, inclusive, a intervir ativamente nas questões públicas, atacando os poderes estabelecidos. Em meados do século XV, precisamente em 1452, na Alemanha, John Gutenberg imprimiu a Bíblia com aproximadamente uma tiragem de 250 exemplares em papel vilino. Este fato ele representa a democratização das informações, já que houve uma facilidade no processamento das informações, na reprodução do escrito e do seu significado. Além disso, ocorreu o surgimento da tipografia na mesma época. Foi um período em que os jornais não tinham a intenção de comercialização, mas sim defender interesses econômicos e políticos da época. Os homens faziam os jornais para influenciar as pessoas e transformar a estrutura de poder já existente. A influência na opinião pública era ideológica, com exceção de alguns jornais que de fato exerciam ou prestavam serviço. A imprensa só assumiu um caráter educativo depois da segunda metade do século XIX, quando ela ficou responsável pelo acesso das massas, recentemente alfabetizadas, à cultura letrada, com a da literatura de folhetim. Consolida-se a ideia de que a imprensa é o espaço de defesa do cidadão. A partir de então, a relação entre Estado, mercado e sociedade sofre uma profunda transformação na correlação de forças.
Hoje em dia, os jornais têm maior preocupação com a opinião dos leitores do que com a notícia. Os principais fazem pesquisas diariamente com seus leitores para que opinem sobre a edição. O Jornal do Brasil e a Folha de São Paulo, por exemplo, publicam diariamente a opinião dos leitores sobre a edição da véspera, o que acharam das fotos, das notícias, dos assuntos da primeira página, entre outros. Ao mesmo tempo em que procuram saber o que agrada, eles cumprem um papel de relações públicas, dizendo ao leitor que a opinião deles de fato é importante. Desse modo, subliminarmente, os jornais vão estimular um forte vínculo de confiança com o leitor, levando o leitor a acreditar nas informações que lhe são dadas. No passado, porém, o que tornava um leitor de cúmplice, assim, de fato, do jornal, era a vontade de uma mudança, o fim de um sistema político, de uma imposição. Ou seja, o que estimulava o leitor a ser fiel ao jornal era a vontade de lutar, a vontade pela mudança. Quando transforma seu leitor em cúmplice, na verdade, o jornal está induzindo-o a defender os interesses editoriais, muitas vezes noticiados implicitamente. É evidente que o consumidor, ou seja, o leitor, se julga respeitado em seus direitos quando o fabricante, ou seja, o editor, pergunta se ele está satisfeito com o produto, e se não está, promete fazer as alterações necessárias, ou então faz com que o consumidor acredite que o que pede não condiz com os desejos dos outros consumidores. A revista Veja, por exemplo, costuma lembrar na seção de Carta ao Leitor, o que faz para levar a seus leitores o que há de melhor em uma revista semanal. Portanto, gradativamente, os meios de comunicação impressos vão publicando notícias da conveniência do leitor, levando-o a tomar partido da opinião dos jornais. Na verdade, desde o surgimento da imprensa, o que tem mudado é a forma de se imprimir, a apresentação das notícias e os meios de financiamento dos jornais. Entretanto, a imprensa cumpre a mesma função social, formação de opinião e defesa do livre direito do cidadão. Se este papel é ou não cumprido, é de menor importância, pois para o leitor o seu jornal atende a esta expectativa. Ou seja, a comunicação é um dispositivo que possibilita as relações sociais ao longo da existência do ser humano, fluindo de acordo com a exigência de cada época. Essa evolução, ela demanda às pessoas se comunicarem bem, a fim de enfrentarem determinadas situações, cada qual com sua especificidade. A comunicação é um movimento circular, que envolve no mínimo 3 atores: emissor, mensagem e receptor. Isto sugere que comunicar não é somente um movimento de verbalização do pensamento, seja falado ou escrito. Contudo, com os avanços da tecnologia, foi possível notar que há também uma revolução na comunicação e no acesso à informação. Todo tipo de mídia oferece cada vez mais opções de materiais para agradar os mais diferentes gostos, sendo a internet a maior e mais diversa fonte de conteúdo, e isso gera um excesso de informações para a sociedade. Quando processamos informações além da nossa capacidade, sem respeitar momentos de descanso, sobrecarregamos o nosso sistema cognitivo. Em entrevista a um grande portal, o médico psiquiatra Luiz Vicente Figueira de Mello, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, diz que isso pode gerar sequelas e problemas como a síndrome de burnout, condição que leva ao esgotamento do corpo e da mente. Além disso, pessoas viciadas em informação podem sofrer transtornos de ansiedade e prejudicar suas vidas, tanto no contexto social quanto no profissional. Imagine estar em um encontro e sentir a urgência de checar o smartphone,
para saber o que está acontecendo, ou em uma reunião com os amigos ou com a família, não dar atenção aos entes queridos só vai afetar essas relações. Por mais que seja interessante estarmos sempre bem informados, sempre bem conectados, o nosso raciocínio e memória são limitados e não suportam processar tantas informações e tantos estímulos o tempo todo, sem falar na nossa capacidade de concentração. Na ânsia de consumir o maior número de informações em menos tempo, podemos ter uma falsa impressão de que conseguimos consumir mais um conteúdo simultaneamente, como, por exemplo, ver televisão enquanto usa as redes sociais, ler um livro enquanto escuta as notícias, entre outros. Há muitas possibilidades. A verdade é que se quisermos consumir conteúdo de forma eficaz, precisamos usar o bom senso. Por exemplo, é melhor ler um artigo inteiro e com calma para absorver o conteúdo, em vez de ler 3 artigos com pressa pela metade. Por outro lado, você pode muito bem consumir um artigo em áudio enquanto dirige ou arruma a casa. Portanto, o ideal é sempre manter um equilíbrio. Planeje quanto tempo você vai passar se informando e lembre-se que os momentos desconectados fazem parte de um cotidiano saudável. O novo milênio trouxe a comercialização e a acessibilidade da internet ao grande público. Os sites, blogs e fóruns começaram a proliferar e em pouco tempo o conhecimento passou a estar à distância de um clique. A internet era a resposta para tudo, mas claro, diz o ditado, que tudo que é bom acaba depressa. E como tal, essa enciclopédia começou a ser deturpada à medida que a publicidade online se tornava uma fonte de rendimento para muitos. Falsas promoções, falsos concursos e falsas revelações chocantes começaram a surgir com mais regularidade. Não interessava se o conteúdo tinha qualidade, mas sim que os utilizadores entrassem no site e potencializassem e gerassem algum retorno. Segundo alguns inquéritos e estudos já elaborados, a iliteracia digital é a alta confiança que o utilizador, que o usuário, tem nas notícias que lhes são dadas. Qualquer que seja a fonte, não existe uma real preocupação em propagar as notícias falsas. Por vezes, os mesmos usuários sentem-se até legitimados em acreditar nesses fatos deturpados, bastando para isso que estes fatos, no caso, vão ao encontro das suas ideologias, da sua forma de pensar e da sua opinião. Para se proteger contra as fake news, é necessário validar a fonte da notícia e não se fixar pelo título chamativo. Se a notícia lhe interessa, é importante ler o artigo até o fim. Quantas vezes agarramos uma revista ou um jornal com letras gigantes que nos gerem interesse para depois ver que as letrinhas pequeninas contam uma história completamente diferente? Os sites utilizam a mesma estratégia. Além de identificar se se trata de uma notícia antiga, uma sátira ou se até mesmo se trata sobre as considerações pessoais do autor. Dessa forma, é perceptível que com o passar dos tempos ocorreu uma enorme evolução na comunicação. O ser humano vem desenvolvendo cada vez mais facilidades para o acesso à informação. Porém, com isso, também surgem certos problemas, como o excesso de informação para o público de fake news. Mas existem maneiras de lidar com o problema. Basta apenas o público se manter informado sobre os meios de evitar esses problemas. É importante ressaltar ainda que a comunicação é de extrema importância na sociedade desde a pré-história, como já foi apresentado ao longo do projeto. A comunicação humana é a ferramenta que possuímos para construir relacionamentos. Ela nos oferece a possibilidade de gerar conhecimento, entendimento, aceitação, comprometimento e ação.
A comunicação é fundamental para o ser humano conhecer pessoas, descobrir caminhos, oportunidades de troca e crescimento e evolução.